Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa primeira live desse ano, de 2021. Então, desde já eu quero dar boa noite a você que está aí chegando, que você possa realmente participar dessa live com bastante vontade de querer aprender, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma fase um pouco complicada. Na verdade, nós estamos revivendo a fase um pouco mais complicada, mas a gente já vai conversando um pouco. E eu não vou demorar muito não, hoje a gente vai ter um convidado muito especial, vocês já devem ter escutado, vou chamar ele aqui já, para a gente já iniciando o bate-papo. E você que está aí online, né, Bernadette, seja muito bem-vinda, seja muito também bem-vindo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. A Rosângela também. Rosângela, seja bem-vinda, viu? E você pode aí, compartilhando, vai na setinha que está aí do outro lado, vai compartilhando essa nossa live para as pessoas, para mais pessoas estarem informadas. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Daniel Junger, ele que é infectologista, ele fez mestrado em pesquisa clínica em doenças infectos contagiosas, né? Pelo Instituto Fiocruz de Infectologia, lá no Fiocruz, Rio de Janeiro. Então, assim, pessoa bem gabaritada para a gente. Então, você pode já, e como eu falei, compartilhando essa live, para que mais pessoas possam estar participando. Claro que a gente vai ter bastante informação aqui. O nosso objetivo enquanto Caritas é sempre a questão da informação. Então, vamos lá solicitar aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Olha só. Olá, tudo bem? Tudo bem, O muito doutor Daniel obrigada. daqui. Pois Só para te é, dar um. Só estou dando um oizinho aqui para a gente já falar com o doutor Daniel, tá bom? pois é. É porque eu sou uma tia coruja, então eu tô aqui, né? Ah, isso aí, tem que estar mesmo. Eu vou agora pegar e deixar aqui para o doutor Daniel entrar, tá bom? Ok. Ó, compartilha aí a live para a gente participar juntos, tá? Tá, obrigada. Tá, tchau, tchau. Pode fechar. Como é que eu Não sei fecho? como é que eu saio de você agora. Como é que eu saio de você? Eu que tô querendo saber. Peraí, que eu vou saber. Gente, por que Acho que a que gente deu. não é tão... Deu? Acho que não, hein? Eu tô te vendo ainda. Ah, agora deu, Rosana. Doutor Daniel, o senhor já está aí, Daniel? Ó, quero dar boa noite a Rosane Campos, a Neide, ao pessoal que está aí. A comunicação seja bem-vinda também. Enfim, gente, vamos compartilhar essa live aí. Estou esperando o doutor Daniel dar a sinalização dele aí para a gente pegar e chamar ele. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema da pandemia, né? Covid-19, algo que já está aí no nosso país há mais de um ano, como que a gente pode lidar melhor, e o doutor Daniel vai explicar um pouco, mais uma vez, para a gente como que a gente não deve agir, como que a gente deve agir perante toda essa situação, né? Essa situação que é tão complexa para todos nós. Então, só estou esperando mesmo ele chegar. Doutor Daniel, daqui a pouquinho deve estar entrando já. E você, como é que vocês estão? Passaram bem um dia? Sirlene, seja bem-vinda, Sirlene. Daqui a pouquinho o doutor Daniel está chegando aqui para estar conversando com a gente. E você também, se você tiver alguma dúvida, alguma. Enfim, a gente está aqui para compartilhar e ter interatividade também com vocês que estão participando da live. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas novamente. Estou esperando o doutor Daniel entrar para que a gente possa começar a conversar. Mota, 5070 entrou também. Gessé Soares também. Gente, ó, eu sou meio míope, tá? Então, às vezes, eu sou um pouquinho cego para enxergar. Vai compartilhando a live, não saio daí, que daqui a pouquinho o doutor Daniel vai estar conversando um pouquinho com a gente. E se você já tiver dúvida também,
né? Se você tiver algo a colocar, vocês fiquem à vontade. Esse é o nosso momento, né? Porque dúvidas sempre há. Doutor Daniel, vou chamá-lo já hein, aqui para já entrar aqui junto conosco, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Cadê o doutor Daniel? Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, cara? Boa noite. Oh, coisa boa, que prazer estar aqui com o senhor conversando um pouquinho. Eu acho que o senhor já deve estar muito cansado de falar, mas para as pessoas que estão aqui, eu acho que não tem ninguém que não conheça o senhor. Então, se apresente aí, por favor, para as pessoas que estão participando aí conosco da live. Meu nome é Daniel Junge, sou médico infectologista e atuo no IFA aqui da BAN, né, Cachoeiro, como diretor técnico e atuo também em outras cidades aqui da região, né, fatalmente, todos os lugares com Covid de uma forma ou de outra. Doutor Daniel, eis a pergunta que não quer calar, né? Eu quis trazer esse tema da pandemia, do Covid. O senhor poderia explicar para a gente, assim, claro que a gente já tem um ano, né, que a pandemia está acontecendo, mas parece que muitas pessoas elas não estão acreditando, né, na pandemia. Eu não sei se é por falta, eu não sei o que acontece, assim, o que passa na cabeça das pessoas. Mas o senhor acha que as pessoas estão desacreditadas, porque a gente vê uma crescente muito grande da pandemia, né, de uns tempos para cá. Por que disso, doutor? O senhor teria alguma explicação para a gente? Enfim, fale um pouco da pandemia, como que surge uma pandemia, e explica um pouquinho para a gente sobre todas essas questões. Fiquem à vontade, a live é do senhor. Eu queria agradecer, né, a você, Johnny, e através de você, a Caritas, né, por estarmos aqui e poder acessar as pessoas que já seguem vocês, né. A comunicação é uma ferramenta, né, que a própria comunicação eu acho que tem que se esforçar para descrever o alcance que ela tem. Mas, enfim, vamos ao que, né, a gente se propôs a fazer hoje. O vírus existem, são seres vivos, né, sem a gente se perder tanto em conceitual. Vírus existem, né, e ao longo do tempo, todos os seres vivos evoluem. Evoluir quer dizer mudanças. E com essas mudanças, esses vírus eles podem passar de uma espécie para outra. Isso já aconteceu claramente, né, na gripe suína, na gripe aviária, né, e isso acontece. Basicamente toda doença infecciosa hoje para humanos já foi infecciosa em outros animais, né? Então, esse vírus vai evoluindo, chega uma hora que ele consegue infectar um ser humano, e se esse vírus ele é transmitido por via respiratória, nós temos, né, o impacto que temos tido agora na pandemia. É claro que existem outros fatores que são importantes para que se configure uma pandemia e não epidemias regionais, que é a transmissibilidade desse vírus, certo? É um vírus que transmite muito fácil, tá? Ele tem um tempo de doença que dá para transmitir, certo? Ele se começa a transmitir 24, talvez até 48 horas antes de ter sintomas. Assintomáticos transmitem, isso é um dado muito importante do ponto de vista, porque quem está tossindo, eu já tenho uma precaução de não chegar perto, entendeu? Desde os resfriados, a gente não vai chegar perto de quem está tossindo, quando a gente sabe que está uma época de virose, né? Então, assintomáticos transmitem. Eu começo a transmitir antes de ter sintomas e eu posso não manifestar sintoma em momento nenhum da minha infecção, mas ser um transmissor. Isso é importante. Existem pessoas que transmitem para muito mais pessoas do que a média, então são os super propagadores, que têm um papel importante na pandemia, que é um dado mais técnico, mas que tem um impacto na população significativo. E aí, o que é que acontece? Nós vivemos numa época muito difícil, né, As mentes, hoje em dia, elas estão habituadas a respostas rápidas, certo? Sim. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, você conseguia fixar sua atenção quando você passava quando você escutava uma vinheta, quando você passava num outdoor, uma coisa assim, você fixava sua atenção instintivamente por uma média de 12 segundos. Né? Isso há 20 anos atrás. Há 10 anos atrás, isso já era, né, 10, 9 segundos.
né? E hoje em dia, talvez isso já esteja menor. Por quê? Porque eu tenho o WhatsApp que me dá respostas imediatas, eu falo com 4, 5, 6 pessoas ao mesmo tempo, grupos, né? 2, 3, 4 grupos, mais 2, 3 pessoas, né, ao mesmo tempo. Eu tenho a vida que passa de uma forma muito rápida nas postagens de Instagram, tanto nossas como das outras pessoas. Né? A gente tem essa luz azul, que é uma faixa do espectro que a gente não define, mas que causa uma influência na nossa... E faz com que a gente tenha um vício de resposta rápida. Por outro lado, a gente tem prejuízo na capacidade de manter foco. Certo? Então, o que é que acontece? Aconteceu uma coisa que gera mudanças na tua forma de viver a vida, na tua forma de se comportar, na sua forma de se portar e na sua forma de se vestir, de se apresentar ao mundo, né? Na forma de você cumprimentar as pessoas. A gente não dá mais beijinho, a gente não aperta mais a mão, a gente não abraça, certo? A gente sai de casa, usa máscara, né? Então, para quem usa batom, para quem usa barba, né? Para quem usa óculos, né? A gente coloca os óculos, aí fica tudo embaçado o tempo inteiro, cara. Entendeu? Então, assim... Deus. E assim, quem tem rinite, cara, também, entendeu? Mas é o tipo da coisa, né? A gente tem uma mortalidade, cara, absurda. A gente tem uma mortalidade absurda. A média nacional, até um pouco tempo atrás, era de 2/3 das pessoas que precisavam de suporte ventilatório invasivo, pessoas que eram entubadas, 2/3 morriam na internação. Desse 1/3 que sai, 1/5 morre em casa. Nossa. Certo? Então a gente tem 85, 95% de assintomáticos, né? Mas aí quem interna, que precisa ficar na UTI, né? Que vai para ventilação mecânica, é esse o sucesso que a gente consegue ter. Então um leito de UTI não quer dizer que eu vou te tratar, quer dizer que eu vou te dar um suporte. Você está com dengue, você vai para casa, toma água e repousa. Até teu organismo se livrar daquela dengue, tua resposta inflamatória passar, o teu desconforto passar, e você voltar à atividade. Mesma coisa quando você tem resfriado. Toma Benegripe, toma Resfenol, toma dipirona, toma aspirina. Você toma sintomático. Teu corpo debela a infecção viral, gera uma resposta inflamatória que, né, prolonga um pouco os sintomas e depois essa resposta inflamatória ela arrefece, porque você já debelou a infecção e você volta à sua vida normal. Mesma coisa com o coronavírus, só que no coronavírus todo mundo é suscetível, basicamente, porque a humanidade não conhecia esse coronavírus em específico. E é potencialmente grave. Então, a chance dele dar gravidade talvez seja até um pouco menor do que outras doenças respiratórias. No entanto, você lida com 100%, grosseiramente falando, da população suscetível. Então, o vírus já chegou em todos os continentes, já chegou em todos os países, não dá para a gente ficar se permitindo respirar, né, de forma nua, vamos dizer assim. A gente não pode desnudar a via aérea, porque a gente pode propagar o vírus. Ou se a gente usa uma máscara que filtra, né, que as máscaras de tecido não filtram, se a gente usa uma máscara que filtra, ela seleciona um pouco o ar que a gente respira. E qual é o problema da gente pegar coronavírus? Não tem onde se internar. Entendeu? Então, quando eu pego e preciso de assistência, eu vou ficar sem oxigênio. Antes, uma morte digna para quem estava doente era morrer com a família. Não morrer num CTI, onde a pessoa não vai... Né, para quem já tem um prognóstico de um processo, né, reservado, de um processo ativo de morte. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você ter dignidade é você ter um suporte de oxigênio, mesmo que não seja, né, ventilação mecânica, não suporte de oxigênio, para que você não fique sufocando, aquele drama todo. Só que os pontos de oxigênio estão todos ocupados. A gente expande leito, mas expandir leito não é uma coisa assim tão simples para pegar, né, a população inteira. A gente tem umas variantes aí que tem um outro perfil, infectam mais, dão mais gravidade. Então, assim, a gente precisa forçar um pouco a consciência, o coração da gente, né? Que a gente não precise ter uma perda na família para que a gente perceba isso daí, certo? Estamos caminhando para uma média diária de 5.000 mortes, de ontem para hoje foi 3.950 no país. Então, isso é muita coisa, cara, muita coisa. Olha só, se eu tenho 5.000 mortes diárias e eu permaneço por isso com 40 dias, vai embora uma cachoeira toda, bicho. Sim. Sim, exatamente. E sabe o que é a grande questão, doutor? Porque eu, em novembro, eu tive Covid, né? E eu fiquei assintomático. Só fiquei sabendo que eu tive Covid porque no final do ano eu fui estar de férias e eu ia ali para Marataízes, né? Para pelo menos sair um pouquinho, né, do foco, não para ir para a praia, mas sair um pouco de casa, né? Porque desde então, né, porque eu, assim como o senhor, eu também não parei em um momento. Né, desde o início da pandemia, e fui fazer o exame porque eu já era o terceiro exame que eu fazia. Primeiro eu fiz o teste rápido, porque apareceu algum sintoma, depois no 8º dia fui lá e fiz o teste rápido, não estava.
Aí depois eu fiz o swab e também não constou. E fui fazer o sorológico. Para grande surpresa, tinha constado que eu estava com Covid. Eu tinha tido Covid, na verdade. Certo. E eu fiquei apavorado no sentido de que, da minha responsabilidade, no sentido de, será que se eu transmitir para alguém? Porque, assim, eu trabalho o tempo todo de máscara, aquela N95, não trabalho com menos do que aquilo, higienização total das mãos, fazendo todos os protocolos, e olha que dentro do meu trabalho, eu trabalho diretamente com a população de rua, que é um público muito vulnerável. Também tem um lar de idosos, que é um público também muito vulnerável, muito suscetível. É uma bomba relógio. Porque também quando Exatamente. pega, a chance do grave é muito grande. Sim, eu acho que muitos idosos, porque assim, em julho do ano passado a gente sofreu isso muito no nosso lar de idosos, porque nós tivemos 23 idosos infectados e 10 colaboradores assim, de uma hora para outra. Então, assim, mas graças a Deus nada muito... E na casa de passagem, que a gente olha pessoas em situação de rua, somente duas pessoas com Covid, assim, dos acolhidos, dos colaboradores foram 4. E eu não sabia que eu estava com Covid. E quando eu fiquei sabendo, minha maior preocupação foi, meu Deus do céu, será que eu transmiti para alguém ou não transmiti para alguém? E assim, eu fiquei numa neura tão grande, doutor. E eu fico vendo as pessoas negando essa questão do vírus. Porque o senhor está na linha de frente, né? Desde eu várias vezes, né, vendo o senhor pela TV, falando da respeito, né? Que o isolamento social é importante, que o distanciamento social é importante, o uso da máscara. Mas parece que as pessoas, elas não querem entender isso, ou como é que o senhor vê isso? O senhor vê como um negacionismo mesmo, assim, das pessoas? O senhor, como médico, como é que o senhor percebe tudo isso? É uma das coisas que eu acho que eu pude experimentar um pouco mais, né, nesse período de pandemia, né, que é infinita. Né, a gente nunca vai ser tão proprietário dessa faculdade, né, como a gente deveria, que se chama humildade. Né? Reconhecer a particularidade, a limitação, sabe, das pessoas, enfim. A gente só evolui quando a gente respeita e entende a vulnerabilidade e o que é que aquela pessoa precisa para que a gente dê as mãos e caminhe junto. Eu acredito que a gente só evolui assim, tanto que a pandemia está aí, ninguém combinou nada com o coronavírus, né, não tem nem enzimas próprias quase, são pouquíssimas, quanto mais cérebro, né? Então, assim, mas a gente só vai resolver o de cada um quando resolver para todo mundo, só vai resolver para todo mundo quando cada um estiver protegido. Então, vamos lá. Eu acho que é muito difícil eu que sou médico, infectologista, né, conceber, né, incorporar esse conceito, usar máscara, é muito fácil, cara. Agora, para o comerciante que está com o comércio fechado, passando necessidade em casa, pessoa que sempre foi honesta, entendeu? Está numa dificuldade que a gente já vive, numa crise financeira significativa, na verdade, significativa é bem eufemista da minha parte. E aí, essas pessoas, elas não podem trabalhar, certo? E aí, o que acontece? Cara, só sabe quem passa, só sabe o que é dificuldade quem passa, entendeu? A gente pode se solidarizar, mas só sabe quem passa, entendeu? Só sabe o que é fome quem tem fome. Né? Então, assim, só sabe o que é desamor quem não tem amor, seja fraterno, o que é que seja. Então, eu acho que isso para uma parcela da população, isso é significativo em relação a não seguir, né, as recomendações. Porque elas são revoltantes, elas mudam, né, tudo aquilo que a gente está habituado a viver, elas causam dificuldades, entendeu? É muito difícil a gente ter um consciente coletivo que realmente seja operacional, né, de dizer, não, vamos segurar a onda porque vai ser assim. Né? A gente tem formadores de opinião, né? E formadores de opinião eu falo desde artistas, líderes religiosos, né? Gestores públicos, que divididos, né? Tem pessoas que não se expressam, tem pessoas que se expressam contra a recomendação, né? E tem pessoas que se expressam a favor da recomendação. A gente tem, né,
trabalhos científicos mostrando uma coisa e outras pessoas que têm cargos da área de saúde, né, falando por falar algumas coisas que também são formadores de opinião, certo? Ao invés de seguir aquela mesma linha que sempre seguimos, de considerar apenas evidências comprovadas para poder proferir alguma coisa em público, né? Então tudo isso dificulta, né, uma adesão, né, uma hegemonia no comportamento da população. Pô, somos humanos. Do mesmo jeito que você se cuidou e pegou, somos humanos. Nós podemos pegar, mesmo se cuidando. Se cuidar, diminui o número de casos, mas não zera. Entendeu? Não zera, vai continuar acontecendo. Mas é diferente. Do jeito que está, sem se cuidar, sabe, é colapso. Colapso do sistema de saúde. Colapso do sistema de saúde. Né? Então, eu vejo dessa forma. Do jeito que eu falei de não manter o foco, cara, é mais de um ano. É mais de um ano de pandemia, é mais de um ano com tudo virado, é mais de um ano de ter que usar máscara. Cara, usar máscara, pra mim é normal. Pra mim é normal. Eu trabalho com tuberculose há 15 anos ou mais, entendeu? Pra mim é normal usar máscara. Né? Eu acho interessante estudar sobre o coronavírus. E quem não aguenta nem ouvir essa palavra? E quem não teve ninguém doente, entendeu? Nunca quis estudar nada de área de saúde, sabe? Vive num duro danado, tem um nível médio, às vezes nem isso tem, para conceber que um ser tão microscópico, cara, se uma bactéria é microscópica, certo? Você considera uma bactéria do tamanho do seu quarto, um vírus do tamanho de um mosquito que voa ali dentro. Então, assim, você tem que ter um poder de abstração significativo para você incorporar esses conceitos todos que hoje tomam conta da mídia, que antes só os cientistas, ou os médicos, ou os virologistas falavam. E hoje você vê imunidade de rebanho, né, R0, né, infectividade, você vê isso em todos os meios de comunicação, passaram a fazer parte do nosso cotidiano. E isso causa um impacto muito grande. Né? Então, enfim, manter o uso de máscara, manter a higiene das mãos, abdicar dos almoços de final de semana, aquilo é aglomeração, sim. As pessoas levam para as mães, para os pais, para os avós e eles morrem. E as pessoas assintomáticas se descobrem, né, que um dia tiveram aquela infecção. Olha o impacto que isso gera na consciência do cidadão. Né? A gente precisa ter essa consciência antes dessas coisas ocorrerem, para que elas não ocorram, porque o prejuízo é irreparável. Sim, porque a gente está falando de vida, né, doutor? Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Rosane Campos falou assim: parabéns, doutor Daniel, pela empatia com aqueles que não têm salários garantidos, com aqueles que estão autônomos ou empresários. Realmente, doutor, é o que o senhor falou, né? É assim, vocês que estão na área, por mais que vocês estão na área, para vocês também foram muito novos, né? Essa questão do Covid chegou e surpreendeu todo mundo. A gente que é totalmente leigo, por exemplo, eu sou assistente social de formação, né? A gente trabalha a gente tem várias vertentes, mas eu sou assistente social. E de uma hora para outra a gente teve que se reinventar, enquanto instituição a gente teve que se reinventar, porque a gente está em loco a todo momento, com pessoas, lidando diretamente com pessoas, de uma hora para outra, opa, vamos reaprender todo o movimento aqui. E eu fico pensando exatamente isso, por exemplo, as questões culturais, né? Quando que a gente, em Cachoeiro de Itapemirim, a gente sabe que na cultura asiática isso é normal, deu uma gripe, a pessoa vai lá, coloca uma máscara e... Já passaram o que a gente está passando agora, regionalmente, muitas vezes. Por isso que para eles não é tão difícil. Para a gente brasileiro, quando é que você imaginou, cara, que brasileiro dá de máscara no meio da rua, bicho? A Cachoeira de Itapemirim, Cachoeiro, nesse calor que Deus dá tanto, nunca. Nunca. E como é que você, por exemplo, esse novo modo de cumprimentar, esse outro novo modo de demonstrar afeto, é tudo muito novo ainda. Então a gente realmente está se reaprendendo a todas as questões. Tem uma pergunta aqui, doutor, que a gente vai interagindo com o pessoal. Doutor, o vírus ele pode ficar em uma embalagem de produto de supermercado? Quem está perguntando é a Nazaré que está perguntando. Olha, porque eu vou te falar, doutor, eu chego em casa, pego o álcool 70, saio espirrando em todas as sacolas. Todos os produtos que eu tiro. Dá vontade até de botar um foguinho às vezes para ver se mata definitivamente qualquer partícula viral ali. Exato. Eu faço exatamente isso. Isso procede, doutor? As embalagens, quando você fala embalagem de supermercado, é o primeiro material que vem à sua cabeça. Plástico. Primeira coisa que você plástico. No plástico ele fica até uma semana.
Misericórdia. Então, eu tô... Então, Jesus, uma semana, doutor. Uma semana. Fiquei até meio sem palavras agora. Porque então, graças a Deus, eu tô certo, porque eu jogo, Cara, eu falo que eu falo, na sua mão, o dinheiro, na sua mão, ele pode ficar até 10 horas. então é muito sério, né, doutor? As pessoas Veja, brincam. veja só, quando você tem conjuntivite, que você chega que você chega no trabalho, enfim, te manda imediatamente para casa. Porque conjuntivite é altamente contagioso, concorda comigo? Sim, Mas você respira pelo olho. não. Teu olho exala alguma coisa? Não, você vai levar a mão ao rosto, que numa situação normal, o ser humano leva de 3 a 5 mil vezes por dia a mão ao rosto, ou seja, não dá para ser consciente de todas elas, não dá para a gente frear todas elas. Quando você está com o olho coçando, você vai levar mais. Aí você vai passar no olho, vai pegar partículas virais ou bacterianas que estão ali, naquela secreção, naquela lágrima, vai pegar na maçaneta da porta para ir embora, teu colega vai pegar na maçaneta da porta para ir almoçar, vai levar a mão ao rosto antes de sentar na mesa umas 3, 4, 5, 10 vezes e tá com conjuntivite amanhã. Então é isso que Verdade. acontece. Quando eu estou aqui falando com você, o que está saindo da minha boca vai cair ao chão 1,5 m, 2 metros dos meus pés. Certo? Eu estou falando aqui e vai cair assim. Certo? Uhum. Tá? Enfim. Então, quando eu estou respirando sem máscara no supermercado, o que eu estou exalando na respiração vai cair em cima dos produtos. Por isso que é importante usar máscara. E aí eu vou pegar aquilo, vou levar para casa, né? Tiro de um lugar, boto no outro, boto no outro, boto no outro, pego naquilo ali, levo a mão ao rosto, pego naquilo ali, boto alguma coisa por perto, que vou levar até minha boca, né? E aí continua essa cadeia de transmissão. É importante isso? É importante. É importante. Claro que existem coisas que têm um impacto muito maior, mas isso tem sua importância sim. A Dani me perguntou, doutor, mas o álcool, ele mata o vírus? O Mata. álcool 70, igual eu pego, vai espirrando tudo no saco, aí Borrifa, nos produtos. você borrifa o álcool e depois você espalha ele, porque a fricção que você faz ela é determinante em você desintegrar as partículas virais. Entendi. Então não é simplesmente esborrifar o álcool, Então, né? espalha ele. Não precisa de força, só precisa espalhar. Uhum. Quando você passa álcool, né, o álcool vai desnaturar algumas estruturas do vírus. E aí o vírus, né, se parte. Sabe aquela louça que você vai lavar? Se Uhum. você, né, você vai lavar a louça, se você não lavar a louça com sabão, não vai ficar limpa. Não vai ficar limpa. Se você lavar só com água, não vai ficar limpo. Se você tomar um banho só com água, né, você não vai ficar limpo. Aquela camada de suor que você teve durante o dia e tal, ela só vai sair com sabão. Por quê? Porque o sabão dissolve a gordura que está no suor, que está na louça. Só água não dissolve. Certo? Então, quando você faz isso com o álcool em relação ao vírus, o álcool tem uma ação no envelope do vírus, na membrana externa do vírus, que não tem esse nome, mas para a gente entender, funciona. Né? O álcool ele vai quebrar aquela cápsulazinha do vírus. Do mesmo jeito que o sabão, o detergente, o sabonete, né? Quebra essa camada de estruturas lipídicas, né, gordura. Água com Uhum. sabão faz a Ó, mesma coisa. tem álcool sabão, verdade. Aqui, doutor, o Flávio, isso. Bravo, doutor Daniel, incrível, como você fala bem didaticamente. Por isso eu convidei ele, Flávio, exatamente por isso, porque eu vi que ele fala de uma forma acessível, que a gente entenda, porque assim, às vezes a gente ouve muitas pessoas falarem de uma forma muito técnica e para a gente que é leigo, a gente fica totalmente, meu Deus, o que eles estão falando? Aí eu vou aproveitar que o Bernadette acabou de falar aqui, doutor, porque aí a gente vai interagindo com o pessoal também, né? Sim, Durante o claro. período da pandemia, descobri que tenho rinite, pois em uma das crises procurei um médico em uma das crises. Fui assintomática com o risco de ter tido sequela. Corre o risco de ter tido sequelas? Então ela tem rinite, aí ela descobriu que ela foi sintomática, mas ela pergunta depois se corre risco de ter sequelas, né? Pois Tá, ela se sente muito cansada às vezes. Ela colocou aqui. vamos por partes.
ela tem rinite e aí descobriu que teve Covid em algum momento porque fez um exame de sangue, Isso. provavelmente, enfim, descobriu que teve Covid em algum momento que ela não sabe situar. Pode ter Uhum. sido uma crise de rinite, né, que, enfim, e pode não ter sido nada, né, numa época que ela estava bem e foi aquela época da infecção, não dá para dizer mais. Mas pode ter sequela? Pode ter sequela. Né? Se sente muito cansada? Bom, se ela tem um cansaço respiratório e teve um quadro assintomático, ela teria tido um quadro respiratório muito mais importante durante a infecção. Ela pode ter um cansaço físico por causa da Covid, mesmo ela não tendo tido sintomas respiratórios? Pode sim. Isso acontece não só com a Covid, como com outros vírus, pode ter. Chama-se fadiga crônica. Doutor, uma outra pergunta que isso agora sou eu. Eu, depois da Covid, eu tenho andado muito esquecido, mas é um esquecimento assim fora do normal. Eu anoto as coisas e depois eu não sei, isso é algum tipo de sequela do Covid? Porque eu estava lendo uma matéria, eu não sei se é verdade ou não, que mais de 80% das pessoas que tiveram Covid é, tiveram essa sequela de esquecimento. Procede ou não procede? Procede. Meu Deus. Procede. Olha. Ele depois deve causar uma inflamação em alguns lugares e você ter algumas alterações das suas funções cerebrais que podem ficar por tempo indeterminado. Pode durar meses, pode ficar, dependendo da alteração, pode ficar muito tempo. E tem muita gente que fica realmente com um déficitzinho de memória, às vezes de concentração. O Júnior Falqueto está perguntando aqui, doutor, como a vitamina C ajuda no tratamento ou na prevenção do Covid ou não ajuda em nada? A vitamina C ajuda ou não ajuda em nada? Olha só, A prevenção. primeiro conceito que a gente tem que ter sobre vitamina é que a vitamina ela funciona, né, quando ela está na dose adequada, sabe? Quando ela está na dose adequada. Se você tem vitamina abaixo do normal, você pode ter prejuízos, porque você está em carência de vitamina. Você toma vitamina para restabelecer o normal. Agora, se eu tenho uma vitamina C, D, zinco em níveis normais, né, eu repor essa vitamina, eu tomar essa vitamina, não quer dizer que eu aumentando esse nível eu vou ter benefício, cara. Os níveis normais já fazem o melhor que essa substância no teu corpo pode fazer pela tua saúde. Então não adianta ficar tomando muita vitamina, porque tudo em excesso pode te dar algum efeito colateral. Excesso de vitamina C, né? Algumas pessoas podem ter até diarreia, entendeu? Com excesso de vitamina C, né? Excesso de vitamina D, né? Pode dar algum problema hepático, enfim. Então, dosa a vitamina, entendeu? Toma vitamina C, a vitamina C vai sair na urina. Então, se você toma vitamina C sem dosar a vitamina C, ela não vai te fazer mal porque ela não acumula, mas outras vitaminas podem acumular. Então, assim, toma vitamina C, não vai te fazer mal. Toma, porque se ela estiver um pouco abaixo e você normaliza, né, ela tem um papel na tua imunidade, ela tem um papel, enfim, em outras coisas. Mas não tem nada, não existe nenhuma medicação que previna Covid, certo? Não existe nenhuma, nada mostrou efeito. Então, a gente corre o risco de se intoxicar tomando aquilo ali, inadvertidamente, né? Como não é uma coisa que está sendo feita de forma séria, né, de forma adequada. Então, quem é que está dizendo essa dose? Né? Quem é que está dizendo essa frequência da medicação que eu vou usar? Né? Não previne, o que previne é a máscara. Hoje em dia, uma máscara faz mais pela tua família do que um leite de UTI. E quando eu preciso de um leite de UTI, a gente já vai cair naquelas estatísticas que eu acabei de te falar. O Espírito Santo ele tem uma taxa altíssima de mortalidade. A gente tem um vírus muito agressivo circulando aqui. Certo? Então, eu estou na UTI, eu vou dar, você, por infelicidade, precisando de uma UTI, você vai ter um suporte para que a tua reserva biológica, né, consiga se manter até você debelar aquela infecção e depois se restabelecer. O suporte de UTI não quer dizer que eu vou te dar um tratamento específico para combater aquilo ali. Certo? Então, uma máscara hoje faz mais pela sua família, faz mais pelas pessoas do que um leite de UTI. Doutor, tem outra pergunta aqui. Da Nádia, gente, eu tenho que chegar um pouquinho para frente, porque eu tenho miopia, astigmatismo, então para eu enxergar nessas letras. A Nádia pergunta: calçadas devem ser desinfectadas? Devem ser desinfectadas como?
Você pode fazer o seguinte, você pode colocar na frente de casa, né, um recipiente onde você possa molhar os seus pés. E aí você coloca, né, uma água sanitária, né, coloca 20 ml de água sanitária por 1 litro d'água. Molha os pés ali. Certo? Se você mora em apartamento, você consegue deixar os calçados lá de fora. Se você mora em casa, já é mais complicado. Né? Mas aí, você faz isso, deixa o sapato secando lá de fora e entra descalço em casa. Coloca um calçado que você só usa dentro de casa, na porta quando entrar. Né? Se você tiver criança, bebê em casa, é mandatório fazer isso. Porque o risco de ter um quadro grave é muito pequeno, mas ele existe. Né? Então, assim, submeter o... E animal também. Animal pode pegar. É mais difícil, mas... Pode? Animal pode pegar, doutor? Pode? É difícil. Eu tenho minha cadelinha, tadinha, que ela tá presa dentro de casa desde o ano passado. Nem saio com ela pra rua, exatamente por isso. Porque eu tenho medo, assim, dela pisar, né, em alguma coisa no meio da rua e depois, enfim. Ela tá aqui. Nazaré faz a seguinte pergunta, doutor. Minha mãe teve Covid em janeiro, ficou no oxigênio. Ela ficou com um zumbido no ouvido. Pode ser sequela do Covid isso? Pode. Pode, até porque ela teve zumbido no ouvido depois desse evento específico. Então, né, pode sim. Doutor, quando, por exemplo, a gente fica falando dessas questões assim, agora tem a nova variante do Covid, P117, a variante da não sei o que da Inglaterra. O que seriam essas variantes? Por que a transmissibilidade delas são maiores? É porque, assim, eu ouço falar, mas eu não sei o que de fato o que são essas variantes e por que a transmissibilidade delas são maiores. Tá, olha só. Você entende que quando você está crescendo, suas células estão multiplicando pra caramba. Aí você para de crescer, mas você ainda é jovem. Você mantém essa pele legal, né, e tal. Né? Seu cabelo cresce, certo? Então, suas células estão trabalhando, estão produzindo e estão se replicando, certo? A gente vai envelhecendo, a gente começa a ter mais ruga, a gente começa a ficar com a pele, né? Enfim. Por quê? Porque a taxa de renovação celular diminui, certo? As células se replicam com uma velocidade diferente, tá? A gente não está mais crescendo. Toda vez que a minha célula replica, ela replica o seu material genético. Só que a gente é ser humano, cara. Olha quantas habilidades a gente tem. Certo? A gente tem braços, pernas, dedos, né? Olhos, né? A gente tem mecanismos de reparação do DNA. Então, se há uma mutação nessa replicação celular, essa célula, se essa mutação for significativa, ela é reparada ou eliminada. O vírus não tem essa ferramenta. Então, ele vai replicando e, vez por outra, ele faz uma cópia que não é idêntica ou uma cópia que lhe confere características, né, mais ou menos eficazes, né, no processo de vida dele, que é parasitar. Se ele tem uma mutação que repercute em mudanças daquela proteína do spike, aquela proteína, aquelas extremidades que ele tem, né? Uhum. Se ele tem uma mudança na cabeça daquela molécula ali, e essa mudança confere uma afinidade maior, né, quando ela se liga ao receptor, aquele ACE2, que, né, se a gente vai falar ACE2, se essa mudança que teve naquele pedaço da molécula faz com que ele se ligue com mais força, que ele tenha mais atração pelo receptor da célula, que é o que ele precisa para entrar na célula, porque o vírus só entra na tua célula quando ele liga num receptor. Né? O receptor é tipo isso, certo? O vírus vem, o receptor está aqui, ele liga, certo? E aí ele consegue entrar na célula. Senão ele não entra, é igual chave e fechador, literalmente. Se ele aumenta essa afinidade, se ele aumenta esse poder de ligação, né, isso confere uma maior infectividade. Depois que ele entra no corpo, que ele mexe na célula, que ele mexe com os processos intracelulares, que tem a ver com outras estruturas dele, que são determinadas geneticamente, e esse material genético dele teve uma alteração que pode fazer com que essas ferramentas dele sejam mais danosas, você tem um vírus que mata mais. Entendi. Cada ser humano infectado
cada ser humano infectado, desculpa interromper, só para a gente terminar o raciocínio. Cada ser humano infectado, né, matematicamente, termina representando um laboratório para novas mutações, porque quantos vírus tem dentro do meu corpo quando eu estou infectado? Né? A taxa de replicação disso. E agora, o coronavírus é um vírus que tem uma baixa taxa de mutação. A influenza tem uma taxa muito mais alta. Mas, poxa, olha o contingente de infectados que nós temos. Sim. É muito grande. E as pessoas parecem que ainda não entenderam isso, né, doutor? Temos mais outra pergunta aqui. Interatividade é sempre bom. Meus pais... cadê a pergunta aqui? Ah, tá. Meus pais já tomaram a primeira dose da vacina. A partir de que momento a vacina já cria barreira contra o Covid? Bernadette que perguntou, doutor. Em torno de 1 semana, 10 dias. Né? Então, aí a primeira... Fala. Não, eu ia perguntar a primeira dose, né? E posso complementar também essa pergunta? Por exemplo, as pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, elas estão imunizadas contra essas variantes? É isso. Tá, vamos lá. Quando você toma a primeira dose da vacina, né, ela vai te dar uma proteção. E essa proteção começa a cair depois de um determinado tempo. Né, vai demorar 1 semana, 10 dias para que você tenha aquela proteção que aquela dose é capaz de te dar. Quando essa proteção, essa resposta imune que ela despertou em você, começa a cair, aí chega a hora de você tomar uma segunda dose. Porque isso daí reforça a sua memória imunológica e com isso você tem uma resposta que pode acontecer por mais tempo. Certo? Então, assim, tem gente da influenza de 1918, que estava vivo naquela época, que se estiver vivo hoje e você for lá e pesquisar, ele tem anticorpo contra aquela variante da influenza de 1918. Certo? Então, e não era vacina. Com relação ao coronavírus, a imunidade que uma infecção natural causa é menor do que a imunidade que a vacina causa, por causa de alguns detalhes aí que não precisa a gente ficar discorrendo. Mas, aí duas coisas. Primeiro, se eu tomei a vacina, eu não vou sair sem máscara. Por quê? Porque o tempo que a vacina demora para me deixar protegido é maior do que o tempo de incubação. Então, eu tomei a vacina ontem, chego hoje, converso contigo, você está com Covid, aí daqui a 2 dias, 5 dias, já passou o tempo de incubação, eu ainda não estou protegido, o vírus vai pode me deixar doente. A vacina, e isso é muito importante, né? As vacinas elas não protegem contra a infecção. A eficácia delas é para proteger você contra manifestações graves da doença. Perdão, contra manifestações graves da doença. Então, eu vou tomar a vacina, essa Coronavac. Ela tem uma eficácia em torno de 50%. Poxa, que eficácia baixa pra caramba. Por que eu vou tomar isso? Ela tem uma eficácia em torno de 50% para te proteger de infecção assintomática ou de infecção leve. Leve, né, para mim que sou médico, é você não precisar internar, é você não precisar de UTI, é você não morrer. Mas você pode ficar em casa 1 semana todo quebrado. Entendeu? Com desconforto muito grande, faltar ao trabalho, essas coisas. Tá? Mas isso daí não desacredita a minha vacina, porque a proposta dela não é essa. A gente nunca, né, fez um estudo sobre uma eficácia de uma vacina, né, estudando se as pessoas ainda tinham replicação daquele vírus, daquela bactéria, né, dentro de seus corpos depois de vacinadas. A gente só viu assim, fica doente ou não fica doente. Eu vacinei a população contra a polio, eu erradiquei a polio do planeta Terra. Em momento nenhum, usei aquelas pessoas vacinadas em áreas endêmicas para ver se tinha vírus da polio dentro dessas pessoas. Eu apenas não vi mais as pessoas ficarem doentes. A gente não tinha essa tecnologia. Certo? E aí, com relação à morte, 100%. Com relação à doença grave, 98%, 99%. Tá? Então, eu vou tomar a vacina para não ficar grave, para não morrer. Mas eu vou tomar a vacina e ainda posso pegar e transmitir. Então, daqui que eu vacine 80% da população, né? No caso de Cachoeiro, 160 mil habitantes, 170 mil habitantes. No caso do Brasil, 160 milhões, 180 milhões, 185 milhões de habitantes. Se eu vacinar 1 milhão por dia no Brasil, isso daí não é difícil para o que a gente tem de profissional de saúde, mas é difícil para o que a gente tem de quantitativo de vacina para comprar, certo?
Então, se eu vacinar 1 milhão por dia no Brasil, eu vou precisar de 6 meses. Daqui a 6 meses, quantas variantes podem existir? A vacina da AstraZeneca, que é aquela que dá um intervalo de 12 semanas, a vacina da AstraZeneca ela não protege contra a variante da África do Sul. Essa variante B117, B117, que está circulando aqui, é a variante inglesa, não é a variante da África do Sul. Então, as vacinas que tem a Coronavac, ela protege porque a Coronavac ela é um vírus inteiro, só que inativado. Ele não vai te dar doença, ele não vai te dar doença respiratória. Pode te dar febre? Pode, claro, não vai despertar a resposta imune, e febre é um sintoma imunológico. Pode te dar algum desarranjo intestinal, alguma diarreia? Leve, pode. Pode te dar dor no corpo? Pode, tá? Mas não vai te dar uma doença, certo? Então, imunodeprimido deve tomar, certo? Quem é transplantado deve tomar, quem tem HIV deve tomar, entendeu? Porque ela não desperta doença, ela vai só te despertar a imunidade. O que pode acontecer é ela não conseguir despertar a imunidade em você. Mas você não vai ficar doente porque você tem alguma doença de base importante. Então é muito importante a gente ver isso, porque eu tomei a vacina hoje, não vou sair sem máscara não, porque eu posso continuar sendo um elo na perpetuação dessa cadeia de transmissão. E aí, se continua muita gente infectada, se os hospitais continuam lotados e muita gente infectada, a gente corre o risco de parar tudo. Aí eu termino o dia, não tenho como comprar um pão fresco para comer em casa, depois eu não tenho como comprar um arroz com feijão para comer em casa, porque está tudo fechado, o comerciante está ainda pior do que eu, porque não consegue vender, e por aí vai. Por isso, eu só me falo a verdade. Eu tive a oportunidade, igual por conta do lar de idosos, eu tive a oportunidade de tomar vacina, né? Mas, doutor, eu acho que a minha responsabilidade de pós-vacina, eu acho que aumentou, no sentido de que, igual a senhora acabou de falar agora, eu tenho plena consciência que se eu for reinfectado pelo Covid, eu vou ter sintomas leves, né? Não vou ter nada muito grave e tal. Mas a minha responsabilidade para com o, né? Se eu não estiver usando a máscara, se eu não estiver fazendo as coisas, né? O que a ciência vem pedindo para que a gente faça, né? Vocês, enquanto doutores, incansavelmente vão à frente, né? Estão informando a gente de tudo quanto é forma. Usem máscara, fazem higienização, né? Eu acho que se eu não estiver fazendo a minha parte, eu acho que eu sou muito egoísta também. Porque eu tive a oportunidade de tomar vacina. Mas, assim, quantas pessoas, né, ainda não estão tendo, a gente sabe que a vacina é outro complicador também, que a gente nem vai entrar nesse mérito também agora, porque, né, a gente sabe que as doses estão vindo de uma forma muito lenta, mas estão chegando, graças a Deus, né? A gente tem que graças a Deus que isso está chegando. Eu estou achando, na minha concepção, estou achando assim, pelo menos aqui em Cachoeiro, uma velocidade bacana. Assim. Não sei se eu tenho essa visão enquanto médico, mas assim, eu enquanto leigo, como é que eu sou? Uma velocidade razoável, né? As vacinas estão sendo produzidas e disponibilizadas no panorama internacional até de uma forma menos angustiante do que a gente esperava 3 meses atrás, né? A gente está conseguindo comprar, né? Então isso é importante, mas era para a gente estar vacinando. Olha só, quando a gente tem uma campanha de vacinação, a gente vacina 10 milhões de crianças no final de semana. Entendeu? Então, esse tempo que a gente demora para vacinar, né, é preocupante ainda. É preocupante ainda. E você vê que a gente tem. A gente vai vacinando as pessoas, estratificando. Né? Então, você vai vacinando idoso, depois você vai vacinando. E isso vai gerando outras repercussões. Claro que os idosos eles têm, né, desde sempre, um maior risco de se infectar. Certo? Tudo bem. Mas eles não são população economicamente ativa. Então, já viu a estratégia né? Não é a estratégia de quem desenvolve, né? de quem desenha essa atuação. Mas eu estou falando para mim, para você, cidadãos. Nós estamos protegendo os nossos idosos porque eles são o grupo que tem maior chance de não sobreviver, depois de infectados, logicamente. Certo? Mas até eu conseguir ter um impacto, lembra aquela vida que você tinha antes da Covid? Que você saía com seus amigos, né? Que você encontrava pessoas, que você precisava de uma coisa, estava aberto o lugar que vendia, entendeu? Sabe? Sim. Então, até a gente conseguir isso de volta, leva muito tempo. E outra, nós estamos numa crise econômica muito grande, certo?
Eu falo como profissional de saúde, quando a gente conversa sobre pandemia, né? Mas nós vivemos uma crise humanitária, cara. Sim. Quantas pessoas foram morar na rua nos últimos anos? E quantas pessoas foram morar na rua por causa da pandemia? Concordo plenamente. Nós que trabalhamos em instituição, a gente vê isso diretamente, né? Porque quantas pessoas hoje, nosso trabalho não parou em nenhum momento. Porque eu não sei o que é ficar de home office. Isso para mim não existiu desde o início da pandemia, né? Desde março do ano passado, não sei o que é isso. Até porque você parte do seu trabalho você não consegue fazer só trocando informação. Você tem que ter uma interação direta com outro ser humano para poder performar seu trabalho. Exatamente. E vem todo o protocolo que a gente vai aprendendo graças a vocês que vão passando para a gente e a gente vai tentando seguir. Igual eu falo, doutor, eu fiquei paranoico no início, né? E depois, assim, eu fui entendendo melhor, a gente vai entendendo melhor também nesse novo contexto, nessa nova vivência de vida, né? Nesse novo, não gosto de usar um novo normal, mas é um novo modo de ver. Vai passar. Entendeu? Vai passar. Mas não dá pra gente cruzar os braços e ficar andando sem máscara no meio da rua, né? Achando que aquilo ali vai passar. Pô, tu chega no mercado lotado, né? O pessoal do mercado não tá tomando providência nenhuma, não tem uma fiscalização do gestor público, seja ele municipal, seja ele quem for, não tem uma cooperação, né, coordenada, né, de quem tem força para poder, né, fazer se cumprir a ordem, como a Polícia Militar, como os agentes das prefeituras. Faça a sua parte, cara, se você alcança esse discernimento. O mercado está lotado, espere, cobre da pessoa que está ali, chama o gerente. Certo? Você chega no mercado, aí tem uma plaquinha na frente. O cara tá botando álcool na tua mão, tem uma plaquinha na frente. Lotação máxima, tantas pessoas. Sou eu que vou contar? Lotação máxima, tantas pessoas. Aquilo que orienta. Aquilo esclarece por que vão te pedir para não entrar naquela hora. Certo? Mas assim, como é que eu vou contar para o Webshop? Cria um sistema dentro do teu mercado, porque se a gente fizesse isso, o teu mercado não fechava. Olha o prejuízo que esses comerciantes estão, cara. Eu estou falando do comerciante que tem uma empresa micro, média, e o cara que vende sanduíche na praça, o cara que vende pipoca na praça, o cara que vende caldo de cana com pastel, entendeu? Que está fechadaço, não vai funcionar, porque para ele funcionar tem que ter trânsito de pessoas especificamente passando por aquela via. E o ponto-chave é restringir ao máximo a circulação de pessoas. Como é que essas pessoas vão ficar daqui a um tempo? Porque eles trabalham hoje para comer hoje, né? Nem para comer amanhã. Essas pessoas vão para o crime, essas pessoas vão ficar ociosas depois porque não se reinserem no mercado de trabalho. Então, isso tem. Por que a gente está fazendo lockdown no Espírito Santo? Um lockdown que, poxa, eu não estou falando aqui contra ou a favor dos gestores atuais, entendeu? Não é isso. Não tenho problema nenhum com isso, nem estou aqui falando de política. Mas, cara, não era muito mais barato para todos os segmentos envolvidos a gente ter fiscalizado desde o começo do verão, que a gente sabia que as pessoas iam se aglomerar. Faz parte da natureza humana. Isso não é rebeldia, isso não é limitação. Isso é o jeito que a gente é. Então, por que eu não fiscalizei isso desde dezembro? Eu proibi as coisas desde dezembro. Eu restringi, né, para dentro de uma loja, para dentro de um bar, para dentro de um restaurante, o uso obrigatório de máscara para quem está trabalhando, para quem não está sentado na mesa. Porque eu vou para o restaurante, para um bar, beber e comer, não vou beber e comer de máscara. Então eu vou tirar máscara. Só quem está sentado, 30%, 40% da capacidade e a lotação máxima permitida. E aí você consegue, nisso aí, dentro daquela área que é disponibilizada para os clientes, você manter uma distância que é mais segura. E aí você reduz a sua receita, mas você não fecha. Entendeu? Exatamente. É fácil? Não é fácil, é difícil pra caramba. É difícil ter pulso para isso, porque você vai desagradar muita gente, né? Mas assim, a gente não vê no discurso das pessoas. Entendeu? Eu escutei um pronunciamento que eu acho que era do prefeito de Castelo. Não sei quem é a pessoa, entendeu? Não sabe, mas assim, eu ouvi uma coisa que é fantástica. Ele falando que está na hora de darmos as mãos. Ele não ficou com pieguice, não foi isso. Mas não está na hora da gente se insurgir contra as determinações, né, da gestão pública. Está na hora da gente pensar, todo mundo, como é que todo mundo vai sair dessa? Né? Vamos aprender com o lockdown que está acontecendo agora. Não vamos, depois do lockdown, a gente ter um rebote da coisa, né, e sair como se não houvesse amanhã, porque saindo assim pode não haver amanhã. Entendeu? Não vou sair de máscara porque estava sufocado com a máscara e ficar trancado dentro de casa. Não.
Eu vou sair respeitando esses distanciamentos, o uso de máscara, incentivando outras pessoas que eu posso melhorar o conceitual delas para usar máscara, para que a gente não pare de novo. Concordo plenamente, doutor. Doutor, olha só, senão a gente, se ficar falando aqui, aí o Instagram derruba a gente, né? O Instagram é meio sem educação nesse sentido. Eu acho que a gente tem assunto aqui para conversar mais. Se só me der uma outra oportunidade, a gente marcar uma outra live, a gente marcar esse outro bate-papo, porque eu acho que é exatamente isso, né? Esse caráter de informação que a gente precisa. Eu acho que eu parabenizo aqui, assim, eu acho que todos vocês que estão na linha de frente, né? Se não fosse vocês, né? O senhor é muito acessível. Eu acho que isso que eu acho legal do senhor, assim. Por isso que eu fiz questão de tentar fazer esse bate-papo, porque eu sou bem direto. O senhor não vem com... É isso, é a realidade no e cru do jeito que é, né? Então, assim, a gente vai marcar outras conversas mais pra frente, né? Dentro da possibilidade do senhor também. Se o senhor me der essa oportunidade. E, assim, pode fazer as considerações finais. Fique à vontade. Eu acho que a gente tem que, nós como seres humanos mesmo, a gente tem que valorizar muito isso, né? Eu vejo pessoas que são cristãs, né? Que são católicas, enfim, que são cristãs, que dizem assim, que eu tenho fé, né? E não vou usar isso não, aí chega para apertar a mão. Aí, se eu tiver álcool na hora, eu até aperto, depois passo o álcool, borrifa álcool em cima da pessoa, né? E, mas aí eu digo assim, cara, você tem fé, né? Você acredita em Deus? Então, por que que você não honra o cérebro que Deus te deu? Por que que você não honra, né? Todos esses filhos de Deus que conseguiram progressos indescritíveis há tempos atrás na ciência no último ano, né? O que criou o coronavírus foi Deus também, pô. É um ser vivo. O coronavírus simplesmente faz uma coisa que é inerente à vida, a propagação da espécie. O meu dever é destruir o coronavírus. Entendeu? Mas o dever do coronavírus, ele não é evoluído, ele precisa matar para sobreviver. Entendeu? Sim. Então, sabe, a gente tem que honrar o discernimento, a cabeça que a gente tem, porque esses prejuízos, eles são irreparáveis. Eles são irreparáveis. Os custos que a gente está tendo com saúde estão sendo muito grandes. As perdas econômicas que a gente tem estão sendo muito grandes, né? E eu estou falando isso de fora. Quando você está dentro de uma família que tem uma cadeira vazia numa mesa, que ela vai ficar vazia para sempre, né? Só sabe quem está passando. E a única coisa que a gente consegue mudar nessa pandemia é a taxa de transmissão do vírus, que está diretamente relacionada à nossa atitude. A agressividade do vírus, quando ele está dentro de um corpo, né, a gente não muda. Certo? Um remédio eficaz contra o vírus, eu não vou fazer porque a minha área de atuação é outra. E dificilmente vai ser isso que vai resolver a nossa vida. Certo? Porque a gente trata pouquíssimas viroses e a gente tem infinitas viroses que acometem a humanidade há muito tempo. Foi a vacina que resolveu. Sarampo, rubéola, febre amarela, né? Então, seguir 4 princípios básicos, cara. A gente não precisa nem saber ler para entender. Higiene das mãos, uso de máscara, isolamento de casos suspeitos ou confirmados e distanciamento social. Poxa, já imaginou se a gente estivesse vivendo isso no começo da década de 90? Que a gente não tinha isso que a gente está fazendo agora, a gente não tinha chamada de vídeo, a gente não tinha rede social, a gente não tinha WhatsApp. Aí ia ser difícil a gente ficar sozinho em casa. Não é? Entendeu? Então você pode se aproximar de um amigo seu, de um familiar seu, que por morar a centenas ou milhares de quilômetros da sua casa, faz muito tempo que você não vê. Entendeu? Você pode se aproximar dele usando esses recursos hoje em dia, que se você estiver saindo na rua, você vai continuar sem vê-lo. Exatamente, doutor. Exatamente. Cara, a gente vai sair dessa. Só que a gente pode sair com mais ou menos prejuízo. Né? Os prejuízos, a gente está num ponto que a gente vai romper uma barreira, né, determinante na crise. Vai faltar oxigênio no país inteiro, vai faltar remédio no país inteiro. Aí a gente vai ver pessoas morrendo com muito mais sofrimento e a taxa de mortalidade vai ficar perto de 100% para quem tiver um quadro grave. Tá? E enquanto tiver muita gente doente, a gente vai estar vivendo desse jeito. Então, não dá mais para a gente não ter atitude.
a famosa empatia, né? Fácil falar, mas difícil vivenciar, né? Fala tanto. Não, o que é você ir parar no respirador, cara, quando você botar a máscara. Aí você vai achar a máscara tão confortável. Eu vi exatamente uma declaração de uma menina falando, ela falava assim, eu achava a máscara tão desconfortável, mas eu nunca pensei que colocar um tubo de oxigênio, né, era mais desconfortável ainda. Ela chorando e eu chorando do outro lado vendo a reportagem dela. Doutor, muito obrigado novamente. Nós, Eu que enquanto agradeço. Caritas, agradecemos a disponibilidade do senhor e vamos marcar mais conversa aí, porque eu acho que tem muita gente ainda que quer saber de mais coisas, tá bom? Beleza. Ó, brigadão, boa noite, fica com Deus aí, bom trabalho, viu? E, ó, meus parabéns aí, os nossos aplausos aí para vocês que estão aí na minha frente. Obrigado, Ziza. Abraço, fica com Deus. Eu também. Tchau, tchau. Te amo.